Essa questão 134, ela já começa falando que o Brasil é o maior produtor mundial de nióbio. O nióbio, ele é um metal muito utilizado na fabricação de vários tipos de aço, atendendo a vários setores da economia, como o setor automotivo, o setor de aço estrutural, que é usado para fazer prédios, pontes, torres de transmissão, em que o nióbio ele vai ser usado para reforçar o aço, deixando ele mais forte, sem ficar pesado ou com dificuldades para fazer a soldagem, certo? O texto também fala dos aços inoxidáveis, onde o nióbio ele é misturado ao ferro e ao cromo, formando ligas conhecidas por sua alta resistência à corrosão, ou seja, essas estruturas dificilmente vão enferrujar. E a questão ela fala que o processo utilizado na produção do nióbio é a redução da aluminotérmica. De quem? Do óxido de nióbio. E isso deixa um excesso de 10% de alumínio, ou seja, para que você consiga produzir nióbio puro, você utiliza o óxido de nióbio, que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Mas perceba que o nióbio, ele não está puro aqui. Ele está junto com quem? Ele está junto com o oxigênio. Então, o que que você vai fazer? Você vai acrescentar o alumínio. O que que o alumínio vai fazer? Ele vai roubar esse oxigênio, vai formar óxido de alumínio e vai deixar o nióbio purinho para a sua aplicabilidade, certo? Então, é isso que a equação está passando para a gente. Alex, e por que que o texto fala que tem esse excesso de 10%? Vamos pensar o seguinte, o nióbio ele é um metal muito caro, muito valioso. Então, se colocarmos apenas a quantidade exata de alumínio, né, na estequiometria, né, qualquer pequena perda ou falha na mistura pode fazer com que parte do óxido de nióbio ele não reaja. Ou seja, isso aqui, ó, de repente, não vai reagir. E aí o que que vai acontecer? Você vai acabar tendo perda, né? Então, por estratégia, coloca-se um pouco a mais de alumínio, garantindo que o nióbio seja totalmente consumido, transformando em metal puro, sem desperdício. E o que que a questão quer saber? Ele diz que uma engenheira metalúrgica, precisando produzir um lote de peças de aço, ela precisa saber qual é a massa de alumínio, ou seja, quanto de alumínio que eu tenho que colocar aqui, ou é essa massa de alumínio, para que eu consiga produzir, no final das contas, 9,3 quilos de nióbio puro. É isso que a questão quer saber, tá? Qual é a quantidade de alumínio que eu vou ter que acrescentar ali no início da reação para que eu consiga produzir 9,3 quilos de nióbio puro. Bom, como é que a gente vai iniciar essa questão? Primeira coisa, eu preciso entender a relação que nos interessa. E qual é a relação que nos interessa? Eu preciso de 10 mols de alumínio. Para quê? Para produzir 6 mols de nióbio. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, eu preciso de 10 mols de alumínio para produzir 6 mols de nióbio, certo? E aí, qual é a nossa meta, né? A nossa meta é produzir 9,3 quilos de nióbio, certo? Mas quantos mols isso representa? Ele diz que a massa molar do nióbio está aqui, ó,
é 93 gramas por mol, ou seja, cada 1 mol de nióbio eu consigo ter 93 gramas. Mas a meta, né, 9,3 quilos. 9,3 quilos é a mesma coisa que 9.300 gramas. Isso representa quantos mols? Então, fazendo essa continha fácil, isso vai dar 9.300 dividido por 93. Isso vai dar 100 mols de nióbio. Bom, então nós já sabemos que para atingir a meta, para conseguir produzir 9,3 quilos de nióbio, são necessários 100 mols. E qual seria o equivalente em alumínio? Eu preciso saber essa equivalência. Ou seja, nós temos que para cada 6 mols de nióbio, são necessários 10 mols de alumínio. Como para atingir a meta, a engenheira precisa de 100 mols de nióbio, isso seria equivalente a quanto em alumínio? Então, fazendo uma nova regra de 3, 6y igual a 100 vezes 10. Y igual a 1.000 dividido por 6. Isso vai dar aproximadamente 166,7 mols de quê? De alumínio, certo? Beleza. Então, para cada 6 mols de nióbio, eu preciso de 10 mols de alumínio. Para atingir a meta, 100 mols de nióbio para cada 166,7 mols de alumínio. Mas isso equivale a uma massa de quanto em alumínio? Então veja, para o alumínio, para o alumínio, o que nós sabemos? Que cada 1 mol representa 27 gramas. É o que diz aqui, ó. A massa molar do alumínio é 27 gramas para cada mol. Como eu preciso de 166,7 mols de alumínio, isso, na verdade, representa quantos gramas? Mais uma vez, outra regrinha de 3. Isso vai dar Z igual a 27 vezes 166,7. Isso vai dar 4.500 gramas, ou aproximadamente 4,5 quilos de quê? De alumínio, certo? Beleza, matei a questão? Parece que é a letra D, né? Nananina. Lembra que eu tenho que colocar um pouco a mais de alumínio para que haja um excesso de 10%? Então, o problema diz que há 10% de excesso em relação ao valor estequiométrico. Então, como é que a gente resolve esse problema? Eu sei que a massa teórica é 4,5 kg. Qual o excesso? O excesso é 10% disso.
ou seja, é 10% de 4,5 kg, ou seja, 0,45 quilos. Então, qual é a massa total? Eu tenho que ter a massa teórica mais o excesso, ou seja, 4,5 kg mais 0,45. Isso vai dar 4,95 quilos, aproximadamente 5 quilos. Olhando as opções, gabarito, letra E.